Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo bem rapidinho para vocês, né? Não pretendo estender muito, né? Como eu sempre explico para vocês, os meus vídeos de maneira geral eles meio que contam a história da minha vida, né? Principalmente na questão de que ele serve para de repente vocês levarem em consideração na hora de vocês tomarem decisões, né? Compararem com a vida de vocês e etc tal, né? Mas ele também serve, né? Meus vídeos ele também serve como histórico particular, para que eu me lembre do que eu fiz, para que eu me lembre das coisas que eu passei, para quando eu preciso ali resolver alguma coisa. Afinal de contas, a mente não ajuda, né? Muito a gente, quando tem muita coisa para fazer, é meio difícil de lembrar de tudo, né? E aí por isso então eu faço vídeos, né? Até de coisas assim que muitas vezes seriam meio que normais, mas parando para pensar, acaba sendo interessante compartilhar aí com todos vocês. Mas antes de eu explicar direito, primeiro deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. Tal, e também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitei os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Tendo dito isso, então, agora finalmente eu posso falar para vocês qual é o assunto exato, né? Basicamente esse vídeo ele é sobre Windows 11, né? Eu ainda não experimentei direito, então eu não posso falar muita coisa, além do que de qualquer forma meu canal não é um canal tech, né? Então assim, eu não tenho competência para de maneira nenhuma falar sobre funcionalidades, né? E como é que funciona, qual que é o sistema em comparação com o Windows 10, não tenho, né? Mas eu posso falar como uma pessoa leiga para outras pessoas leigas, né? Para vocês terem aí, de repente, uma base aí de pensamento para vocês levarem em consideração, porque isso pode ajudar ou não, né? Vocês a tomar as decisões de vocês no dia a dia relacionadas a esse tipo de assunto, tá ok? Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês qual que é o contexto desse vídeo, né? Basicamente eu recebi, né? Eu tenho particulares, né? Eu tenho, assim, particular, né? Um, na verdade, é da minha empresa, né? E o outro é o meu particular, mas eu acabei, como eu uso esse computador da empresa para tudo, né? Então, o meu outro computador, que é o particular, eu passei para minha esposa, né? Deixei para ela usar, né? E basicamente, então, eu tenho dois computadores, né? E como eu disse, um é especial para mim trabalhar, o outro, basicamente, é o meu computador pessoal que a minha esposa que usa, né? Inclusive ela faz alguns trabalhos, né? Porque tem coisas que ela resolve para mim, tudo que é relacionado a solicitações em português, ou seja, coisa para mexer com relação a consulado, etc. Tal, quem mexe é minha esposa, né? Não sou eu. E o que é com coisa japonesa sou eu que faço, né? E aí, bom, eu tenho esses dois computadores e ambos, né? Eles eram Windows 10, né? Quando eu comprei eles, eles eram bons computadores, né? Nunca, assim, me deram grandes problemas, né? O computador que a minha esposa usa atualmente, ele é um pouco pior, né? Não tanto, mas é um pouco pior do que o que eu uso, né? Tanto é que na intenção de buscar ali um resultado melhor, eu comprei esse outro computador, né? Para trabalhar. O outro ele já atendia muito bem, mas aparentemente existia sim uma limitação, tanto é que a gente teve essa limitação agora, né? Na hora de fazer aí é, a, a atualização para o Windows 11, né? Eu não sei direito, quem sabe minha esposa, porque pelo menos o outro computador eu joguei na mão dela. Falei, faz aí, né? E a questão é a seguinte, né? Eu tenho, no caso, tá aqui para vocês, mostrar para vocês aqui. Eu tenho um Surface, né? Acho que é Surface Pro 6. Deixa eu ver aqui, acho que tinha algum lugar aqui para eu achar. Espera um pouquinho, gente. Aí eu falo direito para vocês, né? Windows Update. Ah, não, aqui, ó. Tá aqui. Ele é Surface Pro 6, né? Então esse aqui é o meu computador. Ele custou por volta de 300 e poucos mil no total, né? Não só o computador, mas tipo assim, ele foi caro porque, eu acho que ele foi 200 e poucos mil, né? 250 talvez, né? O computador em si. Aí você compra teclado, né? Que ele tem o teclado especial dele. Você compra caneta, mouse, outro teclado que é um teclado à parte, Bluetooth. Então, tipo, eu comprei várias coisinhas, né? Colocando todo ali o conjunto que eu comprei para ele, deu 300 e poucos mil, né? Depois eu comprei também outras coisas, suporte para
pra ligar ele assim e abastecer enquanto liga na televisão, essas coisas, né? Mas isso é a parte, né? Esse suporte também foi uns 30 e poucos mil, mas, tipo, o computador em si, quando eu comprei ele, um conjunto todo, né? Eu paguei 300 e poucos mil, né? Eu lembro que, inclusive, eu fiz um financiamento, né, pela minha empresa. No nome da empresa, eu fiz um financiamento no banco, né? Porque aí o juro saía mais baixo, né? Então eu lembro que eu fiz isso. Deu maior trabalho, porque quando você faz um financiamento para empresa, é cheio das frescuras, sabe? É cheio das coisas trabalhosas. Mas eu lembro que eu comprei dessa forma, né? E ele foi um ótimo computador. Tanto é que quando alguém me pergunta que computador eu aconselho, eu sempre falo, olha, eu realmente aconselharia para todo mundo comprar um Surface. Eu acho um ótimo computador. Eu acho um computador que realmente ajuda, ele realmente. Sabe, para não falar que ele nunca deu problema, deu alguns problemas, né? Eu lembro que quando ele deu um problema, eu liguei pros caras, ele tinha um número especial para ligar, só para Surface, então, apesar de que foi um pouco difícil de chegar até esse número, mas no final das contas eu cheguei nesse número. Acho que eu tive que começar primeiro conversando por chat, aí depois me conectaram direto com esse negócio, e aí depois os caras falaram que sempre que eu quisesse falar, eu podia ligar direto lá, porque ali é direto coisa da Surface, só da Surface, né? E no final das contas, o que eles me ensinaram ali, pro problema que eu tinha na época, olha, você aperta como é que fala? O botão de liga e desliga, né? Você desliga o computador uma vez, faz shutdown, aí depois você aperta o botão de ligar, né? Esconde a câmera para ela não pegar o seu rosto, porque está ativado no caso para fazer leitura facial. Enquanto você está escondendo, você fica segurando o botão de liga e desliga, né? Para ele ligar o computador, mas você não aperta e segura por 30 segundos cravados. Aí tem que ser com. É bom fazer com cronômetro, a pessoa falou, né? Porque de acordo com o tempo que você segura esse botão, ele muda um pouco o que você vai fazer. E esse daí meio que seria o sistema mágico de conserto desse computador. Eu tive no decorrer de vários anos, que eu comprei ele há muito tempo atrás, gente, há muito tempo. Acho que eu comprei quando comecei a minha empresa em 2014, então eu acho, foi por ali, 2014, 2015, por ali eu comprei o computador, porque assim que eu abri a empresa eu já vi que eu precisava, né? E a questão principal já tenho bastante tempo, né? Já tem quase 10 anos esse computador. Ele me deu alguns problemas, acho que ele deu um problema umas 10 vezes. Nas 10 vezes eu usei esse botão mágico. Eu apertei e segurei por 30 segundos e todos os problemas sumiam, né? Por incrível que pareça. Então, assim, esse foi um computador muito bom pra mim, sabe? Gostei muito. E eu peguei ele Windows 10, como eu falei pra vocês, né? E ele como é que eu posso dizer? Ele me atendia muito bem. Nunca tive problema. Inclusive ele foi caro porque eu comprei uma versão especial, né? Uma versão de 1 TB, né? Na época ele tinha acho que a de 128, 256, 512 e de 1 TB, né? Só que 1 TB é pedido, porque não tem para comprar, basicamente, né? Então ele, apesar de ele ser fininho igual um tablet, ele é um computador de verdade com 1 TB. Então assim, muito legal, muito bom. Mas aí o principal é que ele era Windows 10, né? E desde que lançaram o Windows 11, começou, né? Como toda vez que o Windows faz isso, né? Ele começa aquela encheção de saco, né? Para você trocar para o Windows 11. E eu fui recusando. Por quê? Um que eu não gosto. Esse computador não foi feito para isso, né? Ele começou com o Windows 10, então o ideal era continuar. E eu fui estendendo o máximo que eu pude. Até que eu já faz um tempo já eu recebi. Quem está assistindo o vídeo provavelmente sabe, né? São pessoas que se interessam por Windows, né? Vai entender do que eu estou falando. Mas eu tava com um aviso. Hoje, para vocês terem uma base, esse vídeo vai entrar meio que atrasado, mas hoje é dia 30 do mês 9, passando da meia-noite, tá? Então eu mexi com tudo isso no dia 29. A questão é que tava vindo uma mensagem já, veio tanto pela Dell, que é o meu outro computador, né? Não, pela Dell? Não, pela Toshiba, sei lá, né? Mas eu veio outro computador ali, como veio por um outro que eu tinha ali, que tipo, como veio por esse assim, esse aqui também, né? Avisos de que, olha, o Windows 10 vai perder o suporte a partir do mês 10, né, desse ano. E aí eu fui enrolando até que, tipo, eu já tava decidido, olha, não importa o que acontecer, então, dentro do mês 9 até o finalzinho ali, eu vou ser obrigado a fazer a atualização, né? E seja o que Deus quiser. Porque, tipo, você pode ter muitos problemas, né? Um que eu lembro que desde que lançaram o Windows 11 tiveram alguns problemas, como por exemplo, após instalar ele ficou extremamente lento, né? Tiveram várias reclamações, né? E eu só tava acompanhando, mas não trocava o meu. E aí, no meio de tudo isso, você tem as questões de compatibilidade, né? O meu computador não teve problema nenhum, ele era completamente compatível, né? Mas aí que eu falei pra vocês, o outro computador que eu tenho,
o que eu uso como pessoal, e que minha esposa usa, ele não era compatível. Parece que ele tinha um problema com o processador que era um pouquinho fraco, né? Aí ela falou que ela deu um jeito, ela pesquisou na internet como resolver isso, e ela deu um jeito e fez acontecer, né? Minha mulher é incrível nessa parte, ela meio que se vira, né? Ela meio que, essas coisas, ela que é o homem da casa, por assim dizer, né? Inclusive, apesar de que ainda tá dando problema, ela vai ter que talvez mexer de novo, mas tipo, quando a máquina de lavar quebrou, ela foi lá e deu um jeito. Quando agora, recentemente, o nosso forninho, né? Que ele é um forninho e também air fry ao mesmo tempo, ele começou a dar um problema de mau contato, ela desmontou, né? Soldou a parte de dentro lá e, né? Tipo, ela faz essas coisas, né? Então ela é incrível nesses pontos, né? Então eu deixo ela pra ela resolver, né? Quando dá, né? E aí esse negócio aí do computador que ela usa, eu falei, mexe aí, faz você aí. E ela deu o seu jeito, né? E a questão principal é que eu peguei também você escuta também questão não só desse tipo de compatibilidade, mas também para os drivers, né? Tem coisas que às vezes os drivers param de funcionar, tipo, eu vi casos, né, de computadores mais antigos que a pessoa chegou, mudou o Windows, não sei se foi de quando foi pro Windows 10 pela primeira vez, ou se foi do 10 para 11 mesmo, mas aí de repente drivers de DVD, Blu-ray, essas coisas, né? De mídia, começava a parar de funcionar, às vezes driver de USB passava a parar de funcionar. Então, tipo, eu tava morrendo de medo de qualquer coisa dar problema aqui, né? Deixei até o último momento, e no final das contas, resolvi trocar, né? E aí eu troquei, e sinceramente, pelo menos assim, o que eu posso falar inicialmente a vocês sobre o meu computador aqui, ó. Desculpa, tá, gente? Eu vou tentar usar o celular desse jeito mesmo, porque eu não tô afim de editar o vídeo, né? Então vai ser uma gravação direta, curta e grossa. Vamos lá. Então, ó, mudei aqui. Tipo, basicamente ele tá aqui com jeitão, né? Que acho que o que a gente pode chamar de característica principal é que todos esses ícones que ele vem pro meio, né, do computador, né? Fica parecendo um tablet, né? Porque antes ele geralmente era jogado aqui pra esquerda, né? E troquei, no caso, né? Fiz aqui a alteração. Deixa eu mudar aqui a forma de segurar. Fiz aqui a alteração pro Windows 11, né? Ele aparentemente está funcionando bem, sabe? A alteração foi rápida. Coisa de 15 minutos eu consegui atualizar ele, né? Ele já estava bem preparado para isso, né? E. Tipo, sabe? Ele tava sem nenhum problema. Foi tudo muito bom, sabe? E foi rápido a atualização. Depois que ele atualizou, ele não apresentou nenhum problema, pelo menos até agora. Eu meio que propositalmente que eu faço vídeo do YouTube, né? Como eu estou fazendo agora, né? Eu propositalmente deixei alguns vídeos feitos, né? E na verdade eu esqueci de olhar isso, né? Eu para ver se nada sumia, né? Então, pelo menos aqui nada sumiu. Eu não gosto muito do formato do Windows 11. Eu acho ele meio ruim de usar. Eu prefiro o Windows 10, sinceramente, né? Mas a gente geralmente sempre prefere o mais antigo, né? Porque eu lembro que quando era o Windows. Nossa, como é que era o nome daquele Windows lá? Windows XP, né? E aí ele trocou para outros Windows. Puta, todo mundo falava, o Windows XP era muito melhor, né? E eu também realmente gostava muito do Windows XP, né? Mas, né, tipo, agora, quem diria, né? Eu tava gostando do Windows 10, né? Mas aí funcionou. Eu tava preocupado com isso daqui, que é o aplicativo que eu uso para fazer, né? O Clipchamp, né? Que como eu falo, meus aplicativos é tudo o que tem já aqui, né? Não tem nada de especial, não. Pelo visto funciona normal, pelo que eu tô vendo, eu ainda não tentei fazer. Mas os vídeos que eu já tinha aqui, ele foi normal. Eu consegui subir os vídeos normalmente pro YouTube também. Correu tudo bem, né? Na verdade foi até mais rápido do que na época do Windows 10. Não sei se tem alguma coisa a ver, né? Se o Windows 11 ele ficou mais rápido por algum motivo, mas tipo, correu tudo bem. Então, pelo menos por enquanto, tá tudo funcionando bem. Uma surpresa agradável, uma surpresa boa que eu tive foi que, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ai, que susto. Quase que eu mostro coisa indecente aqui, né? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho aí, gente. Tá. Que legal. É até interessante de ver isso. Então, vocês vão ver aqui uma coisa, que é aqui, ó. Vocês estão me vendo? Não, agora vocês estão vendo ali a tela, né? Essa aqui é a tela do meu próprio celular. Na realidade, né?
que está sendo espelhado ali, no caso, no computador, né? E deixa eu ver se eu consigo trocar, porque... Espera um pouquinho. Voltou. Ainda bem que volta tudo normal, né? Nem sei se vai ter alguma alteração em som e tal, né? Mas por que que tava espelhando lá pro computador, né? Porque, bom, eu tenho um Samsung, né? Um Galaxy Z Fold 6, né? E os Samsungs, eles têm essa ligação, né? O Microsoft Link, né? E eu gosto muito disso. Isso pra mim que uso Windows é muito legal, porque, tipo, que nem hoje mesmo, eu tive algumas fotos que eu tinha que passar pro computador, eu abro pelo link, eu só com o mouse ali puxo, jogo direto pro computador e ele já passa. Então, tipo, tem muita coisa legal. Você pode responder as coisas por usando o teclado do computador, você pode. Fica aparecendo a tela ali, né? Espelhada, né? Como quando tem gente que fazia. A gente fazia isso normalmente com fio, né? Enfiava ali um fio USB e tal e fazia esse espelhamento. Ou então um fio USB-C para HDMI e tal, né? Mas assim, o legal é que eu tenho acesso total por ali, né? Então, tipo, às vezes eu tô com o celular no bolso, mas eu quero ficar olhando uma coisa ali que tá no meu celular e deixar ele visível. Então, é muito legal, né? Se vocês quiserem entender melhor, procura aí, pesquisa sobre Microsoft Link, né? Só que eu tava com um problema no Windows 10. Já fazia coisa de um ano que eu não tinha acesso, né? E eu tentei consertar, sabe? Eu cliquei, atualizei, fiz um monte de coisa e nada funcionava, né? Tentei usar o botãozinho mágico, não funcionava, né? Aí eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? Sinceramente, eu tava meio, assim, chateado com isso, porque era uma função que eu perdi, né? Mas como não era algo que a falta realmente me fazia muita falta, né? Eu também não me dei o trabalho de ligar pra assistência nem nada, né? Deixei, falei, tudo bem, deixa quieto assim mesmo, então, né? E nesse decorrer, que eu deixei quieto e tal, aí eu passei agora pro Windows 11, e aí logo de cara, ele já meio que apareceu na minha tela aqui pra tipo assim, né? Como é que fala? Não atualize, registre direitinho ali para funcionar o seu Microsoft Link. Aí eu tipo assim, será que vai? Fui clicando e tal, e não é que funcionou tudo direitinho? E eu tô feliz porque aí voltou, né? Voltou a funcionar aqui meu Microsoft Link, porque eu gosto muito dele, sabe? Eu tenho acesso tanto às telas do celular, eu posso aqui procurar por chamada, eu posso fazer as chamadas pelo computador. Aí vai ter gente que vai falar assim: ah, mas o iPhone já fazia isso há muito tempo. Não, eu sei que o iPhone fazia isso há muito tempo. Só que, tipo assim, eu não acho que isso é algo que você possa, como é que se diz assim? Dizer que, ah, isso mostra o quanto a Apple está mais à frente. Não. A Apple ela te amarra no ecossistema dela, né? O iPhone já fazia isso desde sempre. Claro, mas você tem que ter um iPhone, tem que ter um Macintosh, né? Tem que ter um tablet, um iPad, você tem que ter tudo deles, né? Senão não funciona esse ecossistema, né? Até que eu falo para as pessoas que particularmente para mim não faz sentido você gastar uma fortuna para comprar, por exemplo, um Apple Watch, né? E se você resolver trocar de celular, você tem um iPhone, obviamente por isso que você comprou o Apple Watch, aí você resolve trocar de celular, morreu o seu Apple Watch, ele não funciona mais. Ele só funciona com iPhone. Então, tipo, aí você fala assim, isso é uma limitação. Não, isso eles estão te fazendo de burro. Porque se eles quisessem fazer funcionar, eles conseguiam. Eles podiam fazer ali um sistema que, quando tá com outros celulares, vai ficar um pouco limitado, mas funciona? Podia, mas não faz. É igual você pensar, o próprio Samsung, ele é assim, né? Eu tenho um Galaxy Watch, né? E eu uso com Samsung, funciona muito bem. Mas se, por exemplo, eu trocar de celular, que nem eu troquei, durante um período que eu tava com meu celular, eu tive que pegar um celular temporário, por causa que tive um problema com meu celular, mandei pro conserto. Eu registrei tudo direitinho, o meu Galaxy Watch, né? E ele funcionou com um Sony, né? Sem nenhum problema. Então, assim, aí eu tenho também os fones, né? Do negócio. Então, eu não sei se os Apple Watch, o AirPods funcionam com outros celulares, sabe? Se que não seja iPhone, mas tudo que você escuta é que tudo da Apple para outras coisas é tudo capado, é tudo limitado. O próprio aquele MagSafe, se for com iPhone é uma velocidade, se for com outro celular cai lá embaixo. Então eu acho isso burrice, sabe? Isso mostra que eles fazem isso para justamente prender você à marca, né? Não gosto dessas coisas. Mas aí então, tipo, o Galaxy, ele tem essa função de se ligar com o Windows, né? Então, mas aí que vem o ponto, que é isso que eu queria falar para vocês. Tipo, que nem. Falei, mas o iPhone conecta com o Macintosh, mas só com o Macintosh. Aí se você tem ali um Windows, você não vai ter essa conexão toda, né? E tipo, vamos supor ali, você. Além disso, você pega
E com esse aqui, se você tiver 10 Windows, também vai funcionar tudo igual. Enquanto com o outro vai ter que dar 10 Macintosh. Ok, mas é a mesma coisa, né? Mas aí que vem. Eu posso ter o Windows, não precisa ser Surface. Pode ser qualquer computador que seja o Windows. Então, assim, eu particularmente gosto muito dessa ideia. Eu estou preso ao Windows, que todo mundo usa. Não ao computador da Apple. Porque é o que tem ali, é aquilo lá, entendeu? Tem que ser aquele iOS, mais nada. Então você está preso naquilo. Mas eu tô falando demais, né? Basicamente, então, tipo, eu gosto muito disso e isso funcionou muito bem, né? Então vamos ali à última apresentação. Inclusive eu vou falar isso aqui de besteira, tá? Eu comprei isso aqui no Costco recentemente, eu gostei. Eu tinha uma cadeira bem grande, né? E tava bem apertada aqui, nesse cantinho que eu uso aqui para trabalhar. E troquei por esse aqui, ele, sei lá, achei que ficou melhor, né? Porque aquelas cadeiras de escritório, você tem encosto para encostar, mas quando você encosta você não trabalha. Então, tipo, meio que eu não achava, não era tão confortável como deveria de ser, né? Vai ficar um pouco escuro, gente, peraí. Pronto. E agora eu vou mostrar para vocês meu outro computador, né? Olha, esse daqui, minha mulher largou tudo aqui bagunçado, né? Que minha mulher é bagunceiro. Então, esse daqui é o computador que eu tenho, né? Da Toshiba. E é bom que ele já tá até escrito aqui o que ele tem. E olha, pior que, tipo assim, os caras. Esse computador não é tão ruim assim. Eu, sinceramente, eu não sei porque que esse daqui ele reclamou, enquanto que o meu lá ele não reclamou. Eu não sei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê o treco? Tá aqui, ó. Tipo, ele tinha já um Intel Core 1.7, sabe? Era dos bons, 1 TB de drive, né? De HDD. Tipo, ele não era ruim, gente. Em hipótese alguma, sabe? Não era. Inclusive, sabe, para quem quiser verificar, ele era um Dynabook, né? T75 PT75 TBS-BW B3, né? E tipo, não era um computador ruim, mas aparentemente ele reclamou. Na hora de fazer a atualização, ele reclamou que não estava sendo compatível e tal, né? O meu foi de boa, né? Logicamente, o meu é mais novo, sim, porque eu comprei depois desse, mas o meu também é i7, se não me engano. Mas eu não sei se tem alguma diferença no processador i7, talvez esse 5500 aqui, talvez seja uma outra numeração meu, né? Não sei, né? Não parei para olhar direito, mas assim, sabe, deu esse pequeno probleminha, mas parece que funcionou bem, né? E a minha esposa falou que ela mexeu lá tudo e tudo rodou bem, sabe? Tudo funcionou bem, parece que não teve grandes problemas. Só essa na hora do início que deu problema de compatibilidade. Mas é isso, gente. Então, assim, o que eu quis. Qual que é o motivo desse vídeo, né? De maneira geral, né? Uma última coisa, detalhe, que minha esposa ela comentou, né? No meu computador eu não tive esse problema. Eu mandei ele fazer lá, ele fez, ele não me falou nada sobre nada esquisito. No dela, parece que aqui ele deu 3 opções, né? Manter tudo que você tem normal, intacto, né? Os arquivos tal. Só guardar os arquivos pessoais, sei lá o que, ou apagar tudo e começar do zero. Tipo, resetar o computador. Então ela falou: olha, isso aqui é perigoso, tem que tomar cuidado, porque se você não lê ali e vai dando ok, você pode de repente apagar todo o seu computador. Ainda bem que ela prestou atenção. O meu não apareceu nada disso. Já foi automaticamente para ficar igual. Não sei se foi por causa da forma que ela fez, não sei. Mas teve essa questão, entendeu? E a gente teve essa questão ali também, né? Outra coisa também que. Deixa eu tentar lembrar, gente. Teve essa questão aí. É só isso? Aí o dela foi. Ela fez, né? Ela teve que tomar cuidado com esse negócio. Acho que era isso. Acho que esse era o principal que tinha que falar, né? Mas aí, tipo, de maneira geral, a coisa funcionou bem, sem grandes problemas, né? E o principal era essa ideia, falar pra vocês assim, tipo, olha, né? Eu troquei pro Windows 11 e não tive grandes problemas, né? De repente aí, se você quiser trocar também, fique à vontade. Lembrei outra coisa que eu tinha que falar.
ela comentou comigo e eu percebi que o meu tinha também, mas eu resolvi deixar quieto, né? Parece que tinha a opção de você se registrar ali num negócio ali, para você estender o período de, de atualizações ali do Windows 10 para você ter mais tempo para pensar se vai trocar ou não, né? Eu vi isso lá escrito no meu computador e, tipo assim, eu ignorei. Falei, não, se for pra mim fazer isso pra estender e tal, ele não vai realmente estar dando um suporte bom. Ele vai estar só quebrando um galho por um tempo a mais, né? Então eu falei, quer saber? Então vamos criar coragem e trocar logo. Então eu resolvi trocar, né? Mas também tem essa opção. Se você for lá, tipo, né? Geralmente você vai lá nas opções e vai na parte de Windows Update. Ali costuma ter essas coisas assim, né? Tipo, sobre a questão de fazer esse registro para conseguir um prazo maior ali de atualizações, né? Ou para já fazer o Windows Update já do Windows 11, né? E pelo menos comigo deu tudo certo, tá? Eu lembro que na época que foi para passar do Windows, sei lá o que, para Windows, não sei se é o Windows 7 para Windows 10 ou se era do Windows 8.1 para o Windows 10 ou se era do Windows 9 para o Windows 10, eu não lembro agora. Mas eu lembro que naquele que era para passar para o Windows 10 pela primeira vez, ele te dava antigamente uma opção de você fazer a troca e se você não gostasse, você podia voltar para o sistema operacional antigo. Eu não vi nada relacionado a isso, tá? Dessa vez. Talvez não tenha. Ou talvez tenha, aí vocês procuram por aí. Mas eu gostaria de fechar esse vídeo falando para vocês que eu acho que não, pelo menos nesse momento, depois de passar todos os perrengues que passaram já, com os problemas que o pessoal já reportou, o Windows 11 não parece estar dando nenhum problema, não parece estar tão ruim assim não. Ele parece estar funcionando bem, tá ok? Então de repente aí se você tem um computador ainda Windows 10 e está pensando em atualizar ele para 11, eu não posso me responsabilizar, mas eu acho que talvez não seja um grande problema para vocês, beleza? Bom, de maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam então de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? De maneira geral é isso. A gente se vê então pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau. E acho que é isso, né? Acho que de maneira geral é só isso que eu tenho pra falar pra vocês, ó. Façam uma mudança aí, né? Não foi um vídeo assim tão educativo, por assim dizer, né? Mas acho que tá tudo ok, né? Ah, falando nisso, aproveitando que tá quase terminando aqui o tempo do vídeo, né? Porque eu quero estender no máximo até 30 minutos, né? Deixa eu fazer aqui o thumbnail pra vocês, né? Vou fechar no final aqui, né? É que eu fiquei pensando qual seria o melhor thumbnail pra fazer. E acho que o melhor é já colocar ali na tela ali, né? Que fala qual que é o Windows Update. Ele fala aqui o Windows 11. Ele fala aqui. Vai ser aqui mesmo? Deixa eu ver se vai ser aqui. Espera um pouquinho, aguenta aí, gente. Acho que vai ser aqui, porque ele não fala em outros lugares, então vai ser aqui. Esse aqui, então, vai ser o thumbnail. Pronto. Desculpem aí, né? Joguei pro final. O importante é que se você escutou até ali o bordão final, nem precisa chegar até aqui. Fica como um extrazinho aí do vídeo, tá? Então esse aí vai ser o thumbnail aí que eu vou utilizar. De maneira geral é isso. Tchau.